Oi, gente. Começa agora mais uma edição do Caderno Digital, o programa de entrevistas aqui da Rede TV Tech, em parceria com a TV Câmara, com meia hora de duração, sempre com uma entrevista diferente, assuntos diferentes. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, com reprise sempre no dia seguinte, ao meio-dia. E também no sábado e no domingo tem a Maratona Caderno Digital, quando você assiste todos os programas exibidos na semana de uma só vez, um atrás do outro, sempre de manhã. Lembrando que a nossa programação, nosso conteúdo produzido aqui na Rede TV Tech está disponível na internet e nas mídias sociais. A gente tem o site tvtecjundiaí.com.br e também YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. No programa de hoje a gente fala sobre o trabalho desenvolvido pela CPFL aqui em Jundiaí e na região. O meu convidado é o Fernando Nascimento Monteiro, ele é consultor de negócios da CPFL Piratininga. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fernando, o que significa a sigla CPFL? Companhia Piratininga de Força e Luz. E a unidade aqui de Jundiaí, ela abrange Jundiaí e quantos outros municípios? Jundiaí faz parte da área de concessão da CPFL Piratininga, que são um total de 27 municípios. A nossa região aqui tem como principal município Jundiaí e as adjacentes, que são Várzea Paulista, Campo Limpo, Itupeva, Vinhedo e Louveira. E aí esses muitos outros são ligados a uma sede que fica onde? Ou a principal é aqui em Jundiaí, a unidade? A sede da CPFL Piratininga é em Campinas, juntamente com a sede da CPFL Paulista também. Mas nós temos aqui a regional de Sorocaba, da qual Jundiaí faz parte. Então alguns blocos nossos de obras, projetos ficam em Sorocaba e outros ficam aqui em Jundiaí. O trabalho principal da CPFL é o fornecimento de energia elétrica, seja para residências quanto para empresas e indústrias. Exato. No caso da CPFL Piratininga, o foco dela é a distribuição de energia. Ela é uma concessionária, uma distribuidora. Então, ela fornece energia para todos esses 27 municípios, em todas as classes de consumo, residência, comércio, indústria, rural, poder público, etc. Agora, quais as características que definem melhor a cidade de Jundiaí? O que você pode falar sobre a nossa cidade? Lógico, abrangendo também Várzea, Campo Limpo, que são como se fosse uma coisa só, o perfil. Sim. Jundiaí ela tem uma particularidade, até pela localização dela ser privilegiada, próxima à capital, próxima a principais rodovias, aeroporto de Viracopos. Então, aqui a gente tem em torno de 180 mil clientes no total, sendo que dos quais aí 170 mil são residenciais, em torno de 800 industriais, mas a carga industrial daqui, o volume de energia para a indústria é muito alto, porque tem uma grande concentração de indústrias na região aqui. Então Jundiaí tem essa característica, ela é apesar de ser assim, a quantidade de clientes industriais ser bem inferior à de residência, a carga industrial, o volume de energia para a indústria aqui é muito alto. Porque são indústrias grandes, trabalho mais pesado, mais puxado. Isso, exato. Indústrias grandes que necessitam de bastante energia. Muitas ficam 24 horas produzindo, as fábricas. Exato. Várias delas trabalham em 3 turnos, aí funcionando 24 horas. E daí a necessidade da gente ter um investimento constante na rede, de ter um fornecimento de energia de qualidade e constante, para essas indústrias. Então, vocês têm que fazer sempre pequenos reparos, o que já deve estar na rotina de manutenção de vocês, do dia a dia, E também se atualizar de acordo com as novas tecnologias? Exato. A gente faz investimento Existe todo um planejamento estratégico para a expansão do sistema nosso. Então, a gente faz investimento tanto em manutenção quanto em modernização e expansão da nossa rede. Como é a rotina de manutenção? Vocês atendem a solicitações ou existem equipes que vão sempre conferir e checar como estão as coisas? Atendemos as solicitações e existe um plano de manutenção também. Existe manutenção corretiva e a preditiva, a preventiva que a gente faz, justamente para evitar maiores problemas. Então, a gente existe investimento nas duas ordens. A operação cuida tanto do que se trata de correção, quando o cliente tem algum problema, alguma coisa que precisa tratar com emergência, existe esse atendimento, mas também um programa de manutenção preventiva na rede. E a parte de investimentos em novidades, em
mudanças, né, às vezes de um tipo de lâmpada utilizada para um outro tipo mais econômico. Como funciona isso? A gente tem um investimento, assim, um plano de investimento constante. Então, por exemplo, em 2017, nós tivemos aqui só em Jundiaí um investimento de 17 milhões e meio aqui. Nisso aí já com obras de manutenção, correção, obras preventivas, modernização e investimento em redes inteligentes também. Redes inteligentes, para ter uma ideia, assim, hoje todas as indústrias da região da CPFL Piratininga, Jundiaí e os demais municípios, a leitura dessas indústrias é feita de maneira remota. Não há necessidade de um leiturista todo mês lá coletar a leitura no medidor. Existe uma rede onde cada medidor, cada equipamento de medição de uma indústria se comunica com o outro até um centro de medição que fica em Campinas. Então, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento remoto dos clientes, né? É prático e econômico também, né? Exato. Prático, econômico, e a gente consegue disponibilizar alguma informação referente a essa medição para o cliente de forma imediata, né? Se ele precisa e requisita, eu não tenho necessidade de demandar alguém ou uma equipe até o local, coletar essa informação para poder passar. Tenho ela disponível online para poder passar para ele. Hoje vocês utilizam que tipo de lâmpada, por exemplo, na iluminação de ruas, avenidas, a iluminação pública? A iluminação pública aqui, ela é, na verdade, de responsabilidade do município, né? Ela já não é mais um ativo da distribuidora. Isso é relativamente recente, né? Faz alguns anos que foi determinado que o município ia cuidar da parte da iluminação pública dentro da área urbana. Isso, exato. Mas o tipo de lâmpada usada ainda hoje, na grande maioria, ainda é o que vinha sendo usado pela CPFL há um tempo atrás, que são lâmpadas de vapor de sódio, outras metálicas. Aos poucos, os municípios aí começaram a fazer a modernização delas, né? Então, já tem alguns pontos com LED, ainda pouca coisa, né? O ideal é que no futuro seja, porque é um tipo de tecnologia que proporciona aí uma economia maior, uma durabilidade, até esteticamente é uma iluminação mais bonita, né? E quando surgiu essa legislação obrigando que o município ficasse responsável pela iluminação da sua cidade, houve alguma conversa com relação a convênio com vocês da CPFL para manter o que estava sendo feito por parte de alguma cidade atendida? A determinação da responsabilidade para o município, na verdade, ela é constitucional, né? Existe um artigo da Constituição que determina essa responsabilidade para os municípios, né? Nessa transição, aí, em alguns casos, alguns municípios assumiram logo de imediato, alguns fazendo com manutenção com equipe própria e outros contratando, licitando uma empresa para manutenção. No caso de Jundiaí, aqui eles fizeram uma licitação e contrataram uma empresa para fazer. Em outros casos, a CPFL auxiliou nesse momento de transição, até estendendo por mais algum tempo a manutenção. Alguns outros municípios acabaram demandando uma ação judicial para poder continuar. Enfim, tiveram várias situações aí para poder concretizar mesmo a transferência, porque é um assunto delicado que é realmente difícil ser feito assim de uma hora para outra. É uma mudança, né? Bom, por enquanto você fica aqui comigo porque a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Caderno Digital de volta. Hoje a gente está falando sobre o trabalho da CPFL, principalmente aqui em Jundiaí, na região. Quem está comigo é o Fernando, que é consultor de negócios da CPFL Piratininga. Fernando, a imprensa procura muito vocês quando está acontecendo o horário de verão, né? Isso é muito comum. Perguntar a respeito de expectativa de economia de energia elétrica, dicas para a economia em casa. E é interessante para vocês atenderem a imprensa, esclarecer algumas dúvidas da população, que apesar de haver o horário de verão há tanto tempo, todo mundo sempre fica confuso se é para adiantar, se é para atrasar o relógio. Não, exato. Para nós é extremamente positivo a interação com a imprensa, justamente por isso, para poder passar essa informação correta de como que deve ser feito o ajuste ali do horário. E porque, como você disse, apesar de ser uma coisa já tradicional, corriqueira no Brasil, ainda assim sempre fica alguma dúvida ali.
Então é importante ter essa interação com vocês, sim. E quando a gente faz as reportagens dizendo que a economia é de cerca de 1%, muita gente pensa, poxa, mas eu sofro tanto para 1% de economia. Isso representa mesmo uma economia importante e interessante ou é um índice baixo? Não, representa sim uma economia importante, porque às vezes o percentual baixo, na verdade, ele é sobre um volume alto de energia, né? Então, lógico, a cada ano tem uma estatística diferente ali, né? Mas é comum, por exemplo, você verificar no final do horário de verão, um percentual baixo, mas na hora que você faz a proporção ali, normalmente ele corresponde, por exemplo, ao fornecimento de energia para uma cidade como Jundiaí por 2 ou 3 dias, por exemplo. Né, onde tem um volume alto de consumo, né? Então é uma economia importante. Se eu não me engano, na última edição do Horário de Verão se debateu muito a respeito de acabar ou não com essa medida, né? Você é a favor? Olha, assim, a gente verifica ainda na CPFL que existe economia, né? Existe sim uma discussão em âmbito nacional se o horário de verão ainda é viável ou não. Como eu te disse, todo ano nós ainda verificamos, ainda que num percentual pequeno, margens de economia. E, além do que, é um instrumento, uma ferramenta importante para desafogar, para reduzir ali o consumo no horário de ponta, né, que é o calcanhar de Aquiles da distribuição de energia, né? Esse horário das 18 até 21 horas, quando o pessoal começa a chegar em casa, tomar banho, a iluminação pública começa a ser ligada, né, a iluminação do comércio. Então é uma carga mais pesada. O horário de verão, como ele estende ali a utilização da luz natural ali até um pouco mais tarde, ele acaba desafogando nesse momento. Então ainda é uma ferramenta importante. Bom, independentemente de horário de verão ou não, algumas atitudes são bem interessantes para economizar energia elétrica, né? E assim também reduzir o orçamento da família. Mas isso acho que tem que ser um hábito adotado no dia a dia mesmo, não importa se é calor, se é frio. E o que você pode dizer a respeito de pequenas atitudes que fazem uma grande diferença? Exato, como você citou, né? Esse tipo de ação, essa atitude de economia, de uso racional, uso consciente da energia, tem que ser uma coisa que ocorra independente do momento, do clima. Então. E existem várias atitudes. Por exemplo, agora no inverno é comum, né, ter uma elevação no consumo. A gente percebe na conta de energia nossa até que tem porque a gente vai ali, é natural você utilizar o chuveiro na posição inverno, aquecedores, secadora de roupa, acaba utilizando mais porque tem menos sol. Então. O que a gente recomenda, por exemplo, no caso de banhos, quando possível, você procurar tomar um banho no meio da tarde ou antes do período mais frio, quando você vai exigir quem não gosta, né, de um banho mais longo, um banho quente nesse frio. Mas assim, o chuveiro na posição inverno, por exemplo, ele chega a consumir 30% mais energia do que na posição verão. Então, atitudes como essa de você deslocar o horário de banho, fazer a utilização da luz natural em casa, quando possível, trocar a iluminação por lâmpadas LED, que são mais econômicas, mais duráveis. Geladeira, você sempre verificar a vedação dela, se a borracha dela não tá permitindo a entrada de ar quente. Posicionar geladeiras e freezers assim, longe de fogão, por exemplo, num local que tenha corrente de ar, ajuda a economizar. Deixar acumular roupas para lavar tudo de uma vez ou passar tudo de uma vez para evitar ligar várias vezes. São todas assim, atitudes, na verdade, que a gente sabe, né? Não é novidade o que tem que ser feito, mas que a gente tem que incorporar, na verdade, no nosso dia a dia, né? Prestar bastante atenção no que você está fazendo, né? Exato. Você, além da economia, você acaba sendo sustentável, né? Porque você contribui para o desperdício de energia, para não ter o desperdício de energia. Às vezes você vai até o quarto, acende a luz, depois volta para a sala, esquece a luz do quarto acesa. Coisas assim que você não leva muito em consideração, mas dizem também que o uso de secador, chapinha, nossa, que isso tá entre os campeões aí de gasto, é verdade? É verdade, né? Porque são equipamentos resistivos, né, que têm resistência, eles têm realmente um consumo alto de energia, né? Assim como então, ferro de passar, né? Ferro de passar roupa, todos esses equipamentos que têm resistência, eles têm um consumo, né? Que é o caso do chuveiro, torneira elétrica,
chapinha, secador de cabelo e etc. Mulherada, vamos segurar a onda com a chapinha, até porque também prejudica os seus cabelos e gasta muita energia elétrica, né? E vocês desenvolvem ações sociais lá na CPFL, voltadas para famílias de baixa renda, para escolas? Sim, existe um programa de eficiência energética que é feito com um percentual da receita operacional líquida da distribuidora. 0,5%, né, do faturamento da distribuidora é destinado para projetos de eficiência energética que possam, tanto na parte de conscientização, né, como na parte de projetos de economia de energia mesmo, né. Nós tivemos na região de Jundiaí, no ano de 2017, foi um investimento em torno de R$700 mil aqui, de eficiência energética. O principal projeto foi a substituição de geladeiras que a gente fez em alguns bairros de mais baixa renda, justamente para priorizar a economia de energia, para facilitar justamente o pagamento da conta para essas pessoas e para ter essa conscientização, ajudar na conscientização, meio ambiente, tudo está envolvido com a economia de energia. Mas como vocês fizeram? A própria companhia adquiriu geladeiras ou vocês fizeram alguma parceria para poder entregar esses eletroeletrônicos aí? Exato. Com essa verba do 0,5% da receita, esse projeto ele tem uma aprovação prévia da ANEEL, né? E aí a gente faz esse investimento, faz um diagnóstico dos bairros para identificar a quantidade, quais as pessoas que podem ser atendidas. E no caso da troca de geladeiras, é uma troca, né, para poder fazer sentido à economia. Então, nós retiramos a geladeira velha, aquela que... Para não continuar usando Para não continuar usando, aquela que está com a borracha ruim e tal. Enfim, aquela que não é econômica, nós levamos aquela embora para uma reciclagem adequada e entregamos uma nova eficiente, com selo Aro Procel para a família. Em Jundiaí, no ano 2017, foram 500 geladeiras, né? Então, foi assim, a gente previu aí uma economia em torno de 300 megawatt-hora assim, nesse projeto, que é um volume grande de energia. Nossa, assim. Muito interessante, essa eu não sabia. Gostei. A gente vai agora para mais um intervalo rapidinho e volta já com o terceiro e último bloco do programa. Caderno Digital de volta, terceiro e último bloco. Hoje eu estou conversando com o Fernando sobre o trabalho da CPFL Piratininga aqui em Jundiaí e na região. Fernando, você estava falando das ações sociais, né? Eu achei muito interessante essa questão das trocas de geladeiras. E esse é um projeto que tem continuidade? Vocês pretendem mantê-lo? Tem continuidade, a gente já fez aqui em outros municípios também. Não foi a primeira vez, na verdade, que a gente fez aqui, já fizemos em outros anos, né? E existem outros projetos também, né? Além da troca de geladeiras, está em andamento agora, aqui em Jundiaí e em outros municípios também, a troca de lâmpadas, né? Nós mapeamos também algumas residências de baixa renda e trocamos. Nós pegamos ali uma quantidade de lâmpadas fluorescentes ou incandescentes da residência e entregamos lâmpadas LED para utilização. Também tem outras, como adequação de regularização de medição de residência, regularização do padrão e várias outras. O CPFL nas escolas, que é também um projeto interessante aí de eficiência energética, no qual a gente faz a capacitação de professores e alunos com relação ao consumo consciente de energia, né, para que eles possam fazer tanto embutir na criança esse espírito já de economia, de uso racional, e porque a gente sabe que eles são multiplicadores assim sensacionais, né? Eles levam para a residência e cobram dos pais realmente, né, ações de economia. A gente fez no ciclo 2018, a gente mapeou na região aqui, foram 1.015 professores e 35 mil alunos em 203 escolas. E é um projeto interessante, a gente faz toda essa capacitação. Existe uma carreta que é um laboratório interativo, que as crianças podem participar, conhecer, botar em prática parte do conhecimento que eles tiveram, da teoria que eles tiveram na capacitação.
E, ao final do projeto, a gente fez um concurso entre as escolas ali, uma coisa mais para incentivo da prática, né? No qual a escola premiada, o primeiro foi uma escola de Campo Limpo Paulista, que de toda a área de concessão, foi uma EMF em Campo Limpo Paulista. O que tinha que apresentar nesse concurso? Eles tinham que mostrar, os alunos tinham que apresentar um projeto, né? E tinha que ter uma interação entre a escola e a sociedade, a participação mesmo efetiva deles durante o projeto ali, e eles montavam um projetinho para apresentar relativo à eficiência energética, né? Nessa escola o nome da escola é EMF Francisco Monlevade, foram 59 alunos, né? E a premiação da escola foi uma sala multimídia, né? Onde a gente cedeu para a escola uma sala completa, com telão, projetor, um home theater, notebooks, microfone sem fio, caixa de som. Olha que demais, legal, muito bom. A escola inteira ganha com isso, né? Inteira, todo mundo, não é só o grupo. Muito bacana. A escola e todo mundo em geral, porque, como eu te disse, essa criança que acaba interagindo, conhecendo isso, ela vira um multiplicador, e a ideia é que o futuro seja mais racional, mais consciente. Você falou das lâmpadas de LED. Hoje, para uma pessoa física, uma pessoa comum, comprar uma lâmpada de LED num mercado, numa casa de construção, por exemplo, é mais caro a unidade da lâmpada do que as fluorescentes e incandescentes? Olha, já foi bem mais caro. Tá? Hoje em dia o preço é bem competitivo. E dura muito mais? Dura muito mais, ela não aquece. É uma iluminação, assim, uma iluminação agradável, né? Uma tecnologia nova, né? Assim, né? No começo era bem mais caro, até comum para qualquer tecnologia que surge, mas hoje em dia já está bem acessível, assim, já não é um empecilho, assim. Eu recomendo, se possível. E é o custo-benefício, né? O custo-benefício. Muitas delas têm quando você compra na loja, assim, ela tem uma garantia longa até do próprio fabricante, né? Gera uma economia, é agradável, econômica, durável, vale a pena. Como que uma pessoa que tiver alguma dificuldade em casa, algum problema com energia elétrica, deve fazer para entrar em contato com a CPFL? A CPFL disponibiliza vários canais de relacionamento, canais de contato. Hoje o nosso principal é a internet já. A gente fez um investimento entre 2016 e 2017, um investimento na ordem de 10 milhões para assim, modernizar o nosso atendimento. E temos uma URA nova, tanto no atendimento comercial quanto na ouvidoria. Temos um aplicativo mobile que é muito interessante e vale a pena você baixar ele e instalar. Até porque quando você liga no 0800 nosso, você tem a praticidade. Hoje em dia ele é bem humanizado, é fácil de interagir. Mas você tem a necessidade de ter uma conta em mãos para fornecer ali o código da sua instalação. Então, enquanto que no aplicativo, depois que você cadastra, ele faz uma vez, no primeiro acesso só o cadastro da sua conta, se você precisar de um atendimento emergencial, a hora que você abrir o aplicativo já vai estar ali, entendeu? Então ele agiliza, rápido. É mais rápido, mais prático. E quais são as principais solicitações que vocês recebem? No dia a dia, são atendimentos comuns, assim, como, por exemplo, a emissão de segunda via de conta, no caso de emergencial, assim, falta de energia, né? A segunda via, por exemplo, hoje, por conta dessa modernização que a gente fez, a gente consegue até mandar ela via SMS. Antes era só via correio. Então, tem N serviços ali, vários serviços ali que são muito práticos, muito fáceis. É muito interativo o aplicativo, é fácil solicitar. E no caso de emergenciais, aí o atendimento é 24 horas, né? 24 horas, uma falta de energia ou qualquer outro tipo de problema desse em relação ao fornecimento de energia elétrica, a gente tem tanto o aplicativo quanto o call center nosso que faz o pronto atendimento, é tudo bem ágil. Para queda de energia, geralmente é tempo chuvoso, vento, quando caem as árvores e os postes, que aconteceu, acho que faz 1 ano, 2 anos aqui em Jundiaí, que deu um vendaval aqui, que vocês devem ter tido muito trabalho. Isso, principalmente, né? Nessa época de chuvas aí, o problema se agrava. Mas a CPFL Piratininga ela tem uma particularidade
ela é, dentre todas as distribuidoras do Brasil, inclusive com as outras, em relação às outras da CPFL também, ela tem o melhor índice de duração, que a gente fala, duração e frequência, que é o seguinte: a ANEEL ela avalia quantas horas por ano um consumidor fica, em média, sem energia na distribuidora e quantas vezes ocorre falta de energia, né? Na CPFL Piratininga, em média, um consumidor por ano ele fica 6,9 horas sem energia. Tá? E ocorre isso 4,4 vezes, tá? Na média. Brasil, essa média Brasil, o consumidor fica em torno de 14,4 horas, mais ou menos, né? É a média nacional. E a quantidade de vezes que isso acontece é em torno de 9 vezes. Então, a Piratininga está muito bem em frente à média do resto do país. Que bom, né, para vocês e para nós que dependemos da energia fornecida pela CPFL Piratininga. Muito legal. Gostaria de deixar algum número de contato, um site, para as pessoas poderem conhecer melhor o trabalho de vocês, ou a dica do nome do aplicativo para baixar, seja em Android ou iOS? Isso. O aplicativo é o CPFL Energia, é muito fácil localizar. O atendimento nosso de emergência é o 0800 010 2570. O site cpfl.com.br. Ali está disponível, disponível em todos os canais de relacionamento nosso. Muito legal. Obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo Caderno Digital. Até lá.